Começando mais um Entre Conversas e hoje a gente fala sobre constelação familiar. Sabe o que é? A gente já vai tirar essa dúvida já já. E para falar mais sobre constelação familiar, a gente trouxe a consteladora familiar sistêmica, Tatiane Goulart. Tati, seja bem-vinda. Obrigada. Tati, explica pra gente o que é essa forma de terapia. Tá. A constelação familiar, costumo dizer que é um processo de autoconhecimento e crescimento também. Usamos a constelação de uma forma para ampliar a consciência do indivíduo, né? Então, podemos utilizar de que forma a constelação? Trabalhamos com o nosso inconsciente, né? Tudo o que acontece no meu sistema familiar, então olhamos voltado para esse sistema familiar que temos os nossos antepassados, temos toda a nossa história e somos ligados a esses antepassados, somos ligados a essa história. E geralmente trabalhamos o inconsciente coletivo. Da mesma forma que eu tenho o meu inconsciente individual, nós também temos o nosso inconsciente coletivo. A constelação, ela permite que a gente possa ampliar a consciência do nosso cliente a ponto dele visualizar os conflitos e os motivos e os emaranhamentos que ele carrega no decorrer da vida. E como que vocês trabalham esse relacionamento familiar? Tanto das pessoas que estão no círculo familiar e também dos antepassados que já morreram. Na verdade, assim, as informações, né, do nosso sistema, elas estão conosco. Nós trabalhamos um pouco com física quântica e campo morfogenético e é possível conectarmos essas informações, buscarmos essas informações. Nós temos algumas lealdades com os nossos antepassados que nós chamamos de lealdades invisíveis, né? O amor cego. E isso faz com que nós acabamos repetindo algumas coisas que vem de geração em geração. Muita gente, eu acho que eu já até comentei com você, quando a gente fala, por exemplo, do que nós puxamos nas características, né? Então, se eu puxo hoje a cor dos meus olhos, a cor do cabelo dos meus pais, eu também posso trazer por lealdade algo dos meus antepassados, por esse amor cego. E a constelação, ela vai justamente olhar para isso, porque muitas vezes esse amor cego causa emaranhamentos na minha vida. Então, o que pode acontecer? Eu não estou dando certo no meu relacionamento, ou no meu trabalho, ou eu percebo que eu venho repetindo algumas histórias, o tempo todo venho repetindo alguns padrões. A constelação, ela permite com que a gente visualize de onde vem, onde eu estou olhando, a quem eu estou sendo leal. E aí ele pode visualizar. Como que acontece esse processo terapêutico? Tá. Nós trabalhamos tanto com o grupo quanto também o individual. Então, quando nós falamos em constelação em grupo, nós temos o campo morfogenético, que eu comentei agora. O campo morfogenético, só para explicar para o pessoal. É o campo onde nós vamos colocar os indivíduos, onde os indivíduos vão acessar esse campo, acessando as informações, né, de um representante, por exemplo. Então, eu como um cliente, eu vou trazer um tema para ser constelado e a partir do momento que ele traz esse tema e escolhe os representantes, que nós dizemos os papéis de pai, de mãe e, se for necessário, avós ou outros do sistema familiar, colocamos essas pessoas representando mesmo. E aí, a partir do momento que ela entra nesse campo, que nós podemos fazer, é uma roda mesmo, que nós podemos, o campo indiferente de que forma ela funciona, mas quando ele acessa essas informações do constelado, o representante, ele age e fala e sente exatamente como o familiar desse constelado.
E vocês meio que guiam isso, não é? Exatamente. Então, na constelação, quando eu estou falando em grupo, né, nós temos ali um entendimento do que a gente pode falar, né, e como pode ser feito isso. Então, existe sim uma técnica para que não saia do controle, né, até porque os representantes, eles têm que ter uma direção. Quando é com bonecos, nós fazemos no individual e quem sente é o constelado. Então, ele pode sentir exatamente o que cada boneco está sentindo e sabendo, né, ou às vezes não sabendo quem são os familiares ali representados nos bonecos. Depende muito da técnica de cada constelador. E como que esse indivíduo, ele vai buscar por que essa constelação? Que problemas, tipo ansiedade, poderia ser um exemplo? Pode, ele pode utilizar diversos temas. Então, ele pode olhar tanto para a vida profissional, para a vida emocional, amorosa, saúde, pode olhar ali, eu tô com algum problema na parte de relacionamento mesmo, não encontro uma pessoa certa, ou eu tenho um relacionamento abusivo, ou até mesmo eu tive abortos, meu relacionamento com os meus pais não são bons, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, na parte profissional mesmo eu ainda não encontrei o emprego que eu gostaria, ou até mesmo eu não sei o que eu quero para minha vida. Então nós conseguimos olhar para tudo isso. Saúde, quando falamos de saúde, claro que é importante frisar que a pessoa ela precisa ter um acesso ao médico, com certeza, né, e fazer um acompanhamento. Mas quando nós olhamos para essa questão de saúde, muitas vezes precisamos olhar talvez os excluídos do nosso sistema, né, que provavelmente existe algum excluído que deseja ser visto, e aí pode causar algum tipo de doença, tanto física quanto emocional. É mais uma busca de informações que não temos? Como que é? Não temos nenhuma dessas informações mesmo, né? Não sabemos como funciona o nosso inconsciente. Não tem como eu afirmar nada, né? A constelação também vem com origem no pensamento sistêmico complexo. Então é muito importante entendermos que nada é regra, né? Tudo pode ser, depende muito do contexto de cada cliente, de cada indivíduo. Nós, como humanos, aprendemos desde criança o pensamento cartesiano, do que é o certo e o errado, do que é o bom ou o mal, mas se tratando da constelação, não existe nada disso, não existe uma regra, existe um contexto, existe uma história familiar e somos perfeitos exatamente como deveríamos ser, de acordo com a nossa história. Tudo pautado na construção familiar. Exatamente. E quando você fala desses emaranhados, o que seria isso? Conflitos, né? Então, por exemplo, vícios. Geralmente precisamos entender de onde vêm esses vícios, né? Ou é a falta de pai, muitas vezes, né? E como eu não tenho esse pai, eu não consigo tomar esse pai, a vida que veio desse pai, eu acabo fazendo de outra forma. Então eu vou olhar para os vícios para tampar aquele buraco que a falta do pai faz. Então é importante olharmos isso. Quando a gente fala de emaranhamentos, esse é um conflito, por exemplo. Emaranhamento também pode ser uma própria ansiedade, depressão, né? Que é o mal do século, inclusive. Mas qual o motivo das pessoas estarem desenvolvendo a depressão? Porque assim, falamos muito da depressão, mas se nós formos olhar mais fundo nisso, qual o real motivo das pessoas terem tido esse gatilho da depressão, né? Ou foi por algum envolvimento emocional que não deu certo, mas e aí esse envolvimento emocional precisa ser olhado de outra forma. Será que muitas vezes eu não estou me sabotando?
Então, a constelação, ela não existe uma regra, como eu falei, mas sempre quando alguém vem com algum conflito, querendo olhar um pouco mais e talvez até entender por que eu repito sempre o mesmo padrão. Por que todas as vezes que eu entro numa empresa, falando um pouco de profissional, eu fico muito tempo nessa empresa, mas chega um momento que eu não me sinto melhor, não me sinto mais bem lá trabalhando? Por que eu namoro uma pessoa, por exemplo, que me bate? E mesmo assim eu continuo com essa pessoa. E aí eu termino com ela e eu encontro um outro que me bate também. É a minha energia, é a minha vibração. Então, enquanto eu estiver vibrando, né, o papel de vítima, eu sempre vou estar atraindo abusadores. E a constelação, ela permite que a gente olhe isso. E é como se fosse ligar os pontos. Exato. Você vai ligando os pontos para fazer sentido. Exatamente. E faz sempre todo sentido, né? Quando a gente faz a constelação de alguém e a gente vai colocando no individual mesmo, vai colocando os bonecos de acordo com o que a pessoa vai sentindo, e conforme o tema que ela vem trazendo, é impressionante, porque ela vai colocando os bonecos justamente como vai fazendo sempre o sentido. E quando você vai falando para ela depois o que foi, o que era aquele boneco, como funcionava, ou até mesmo quando você está em grupo que ela vai vendo o que os representantes vão falando, ela já começa na hora caindo as fichas, né? Porque quando tá no inconsciente, você não sabe. Mas como vai ampliando a tua consciência e quando você se depara com aquilo, cai a ficha na hora. Então, a pessoa, ela consegue perceber muito rápido. Claro que não adianta só a gente ver, amplia a consciência e tá tudo bem, mudei, mas eu tenho que querer também. Então, a constelação, ela não faz milagre se realmente o constelado não quiser mudar. Ela ajuda a construir coisas. Exatamente. E Tati, quem quer conhecer mais seu trabalho, entrar em contato com você, como que faz? Bom, eu tenho o Instagram, que é @constelação.tatianagoulart, e o telefone com WhatsApp, que é o 449-9700-0007. Tati, muito obrigado pelas informações. É uma terapia nova e que constrói um pensamento coletivo junto com o indivíduo. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Terminamos mais um Entre Conversas, espero que vocês tenham gostado. Continuem conversando com a gente pelas redes sociais, a gente está no YouTube e também no Facebook como TV Unicesumar. Um grande abraço e até a próxima semana.